Olá, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o capítulo 4 do livro de Marcos. Era muito comum entre os seguidores de Jesus Cristo, quando ele queria explicar algumas coisas, quando ele queria ensinar alguns princípios, era muito comum que as pessoas o seguissem e às vezes encontravam na beira de uma praia, próximo a um barco, e ele então entrava no barco e ele começava a ensinar para as pessoas, né? Começava a falar com as pessoas. E neste momento então as pessoas se aproximam, ele entra no barco e ele começa dizendo: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele explicou a parábola, ele leu a parábola. A parábola é uma forma, né? Um gênero, né? Uma metodologia, né? Um jeito de se comunicar com as pessoas, e que geralmente ela é cheia de símbolos. Então a pessoa tem que ouvir a parábola e tentar aplicar aqueles ensinamentos na sua própria vida. E Jesus Cristo, para contar as parábolas, ele usava coisas, né, do dia a dia, né, objetos do dia a dia. Era muito simples a forma como ele explicava. E quando ele já estava sozinho, né, os apóstolos e os discípulos que estavam com ele, depois de ter ouvido aquela parábola, queriam que ele explicasse para eles, né? O que é aquilo que você explicou? Queremos entender espiritualmente aquilo que você disse. E ele disse para eles: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Porque quando a pessoa ouve uma parábola, ou ouvia uma parábola, ela só poderia ser entendida através do Espírito, né? A pessoa que não estivesse preparada espiritualmente, ela não iria entender. As Escrituras têm essa coisa, né? A Bíblia, né? Os livros que os profetas, que os apóstolos escreveram, ela tem um fim espiritual. E se a pessoa não está preparada espiritualmente, ela vai ler como um texto normal, corrente, mas não vai entender o espiritual naquilo que ela leu. Mas eles indagaram a ele, queriam que ele explicasse. Então ele vai explicar. E ele diz assim: o que semeia, semeia a palavra. Então quando ele fala assim, um semeador saiu para semear, ele está dizendo: aquele que semeia, semeia a palavra. Ou seja, eu posso falar de coisas espirituais, e neste momento que eu estou falando de coisas espirituais, é semelhante a um semeador que pega sementes e sai semeando, né? Sai falando. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Então muitas vezes a gente fala uma coisa para uma pessoa, ela ouve aquilo, mas aí vem a interferência, e ele fala aqui de Satanás, e tira dela aquele pouco que ela ouviu. Quando falamos de espiritualidade, ou quando falamos de escrituras, quando falamos de religião, quando falamos de igreja, é um tema muito polêmico, né? Especialmente quando se trata de conceitos bíblicos, de conceitos espirituais, porque cada um tem uma forma de ver, de interpretar, de entender. Mas o mais importante que ele fala é que a pessoa ouve o conceito, ela ouve uma explicação, mas aí vem uma influência, né, do mal e tira dela aquele pouco que ela ouviu. Se a pessoa ela busca, ela corre atrás, ela vai, pesquisa, insiste
e se atenta àquilo, e se dedica àquilo, aquilo fica. Mas se ela só ouve superficialmente, ou lê superficialmente e fica por aquilo, aquilo não vai resolver a vida de ninguém, aquilo não vai ajudá-la a entender. Para entender as Escrituras é necessário uma busca contínua, não pode ser uma coisa que você faz naquele momentinho e deixa. E ele continua dizendo: e da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com alegria a recebem. Então, ele primeiro dá um exemplo de, digamos, de sementes que estão à beira do caminho, ou seja, de pessoas que ouvem, né, e não dão muita importância, e por não dar muita importância, aquele pouco que ouviu, logo esquece. Mas logo vem o outro, aquelas pessoas que ele compara aqui, é a semente que é jogada sobre pedregais. Então são pessoas que ouvem a palavra, né, ouvem as Escrituras, ficam alegres, ficam motivadas, entusiasmadas. Nossa, isso é legal, isso é bacana, nossa, achei legal isso, eu vou aplicar isso na minha vida. Então a reação ela é mais envolvente, né, ela é mais próxima, ela é mais interessada. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ou seja, inicialmente a pessoa gosta, achou bacana, achou legal, nossa, acho que eu vou praticar isso na minha vida. Mas aí começam a vir as dificuldades da vida, né? as provações, né? Porque a gente está nessa vida para aprender com ela mesmo, né? Os desafios que aparecem. Né? Quando vem uma tribulação, é um desafio que aparece, uma prova de vida. E aí, diante daquela prova, a primeira coisa que a pessoa pensa: Deus não existe. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu perdi um emprego? Por que um familiar meu ficou doente? Ou por que eu estou doente? Por que eu estou vendo alguém cometendo a injustiça? Por que eu fui vítima? Então a pessoa começa a questionar essas provas que naturalmente vão acontecer para todas as pessoas. Às vezes um relacionamento que você tem com alguém, aquele relacionamento não dá certo, você então começa a perguntar a Deus por que não deu certo, né? E você começa a culpá-lo e achar que aquilo não é justo. Mas na verdade aquilo era importante, aquilo faz parte da vida. Se nós pararmos para pensar, o mundo todo está girando neste momento e cada um com seus problemas e com seus desafios e com as circunstâncias que a vida vai oferecendo. Mas quando aparece isso para essas pessoas, aí elas já enfraquecem. Por quê? Porque a palavra que ela ouviu, o conhecimento que ela obteve foi muito pequeno ainda. E aí quando vem a primeira prova, né, o primeiro desafio, a primeira tribulação, ela rejeita. Então aqui fala: isso é besteira, isso é mentira, porque olha o que está acontecendo comigo. Eu estou procurando, estou me esforçando e fui castigado, ou estou passando por uma fase difícil. Não acredito nisso mais não. Então ela abandona o pouco que ela aprendeu. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Aí agora dá exemplo de outra categoria de pessoas. São pessoas que ouvem, quando ele fala aqui, receberam a semente entre espinhos, porque são pessoas que ouvem a palavra, às vezes inclusive recebem a palavra no meio de situações difíceis pelas quais elas estão passando. São pessoas que já se encontram, né, passando por tribulações, e quando a palavra é dada a ela, ela se sente aliviada, ela se sente feliz, ela se sente contente, né, se sente muito tranquila, muito satisfeita. E aí naquele momento da tribulação, naquele momento do desespero, da dificuldade, a palavra alimenta o espírito dela, né? Alimenta, conforta, ela fica mais animada. Mas aí as coisas do mundo, quando ela já está tranquila, aquela fase passou, as coisas do mundo, né? Os benefícios que a vida oferece, as riquezas, as ambições, vão substituindo aquele pouco conhecimento que ela obteve. Mas voltando então à Escritura, ele fala assim: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão frutos, 30, outro 60, outro 100. Então aí já é uma categoria de pessoas que ouvem a palavra, se dedicam à palavra, mas não fica só naquilo. Aí eu não entendi isso, então deixa eu ler um pouquinho mais para poder entender. E ela vai vivendo a vida
convivendo com as Escrituras e entendendo os processos pelos quais as coisas vão acontecendo na sua vida. Quando ela se esforça por isso, quando ela busca nas Escrituras e é um constante, quando ela não permite que as riquezas, que as atrações do mundo, quando ela não permite que as doenças, que as dificuldades, que as tribulações interfiram no seu relacionamento com Deus, então essas pessoas, elas são fortalecidas diariamente. E esse processo é contínuo. Por quê? Porque cada vez que ela vai caindo, cada vez que ela vai passando por uma provação, aquilo vai fazendo ela ficar mais forte. E aquilo faz com que ela entenda mais por que as coisas acontecem na vida. E, paralelo a isso, o Espírito vai fortalecendo a pessoa. Por isso é muito difícil, às vezes, uma pessoa que está fora, elas não entendem esse processo. E aí, quando elas conhecem uma pessoa que se dedica a uma religião, que se dedica a uma crença, elas acham que aquilo, como diz os grandes filósofos, Nietzsche, por exemplo, disse que a religião é o ópio do povo. Porque são pessoas que não entendem que o relacionamento com Deus é um processo contínuo e que ele só se fortalece se a pessoa não desiste, se ela alimenta esse relacionamento. Mas o mais importante disso é que esse relacionamento com Deus vai fazer com que ela entenda o propósito dessa vida, o porquê ela está aqui. E com isso ela vai aprendendo como ela pode viver melhor e ajudar aquelas pessoas que são mais fracas. Então, esse relacionamento com a espiritualidade, com Deus, vai ajudando as pessoas umas às outras, porque esse mundo é assim. A gente pertence a uma grande família onde cada um ajuda o outro, né? E ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir,